Oi, eu sou o Vinícius e ela é a Chayala. É. E esse é Dois Irmãos Uma Loucura. Uhum. E depois do último programa eu fiquei na dúvida. Eu falei que tu não tá na década certa, tu concordou e falou que eu também não, mas nós não deveríamos estar na mesma. Não. Qual seria a tua? Eu acho... como dizer? Eu acho que eu sou uma pessoa dos anos 20. Dos ou anos até anterior. 20? É. Por que tu diz isso? Ou até anterior, talvez até os anos 10. Por que tu diz isso? Anos 1910, né? Exato. Porque eu curto mais essa, vamos dizer assim, antiguidade. Tu devia ver mais Downton Abbey, então. Eu curto Downton Abbey. Eu curto mesmo, só que eu não consegui assistir ultimamente. Eu acho que depois que eu terminar. Agora, eu vou ver o último episódio novo do Doctor Who, agora que eu vou voltar a não ter o que ver no Netflix. Eu vou assistir Downton Abbey. Eu assisti a primeira temporada e curti. E a primeira ainda é antes da Primeira Guerra, né? Uhum. Mas por que o senhor chamou de Primeira Guerra? Ah, você vai ver! Sacada ótima dos Simpsons. Uhum. Ai, ai. Olha, década de 20, estou surpreso. Sério, eu estou muito surpreso. Eu te vejo perfeitamente na década de 60. Sério? Sério. Tá, nascida na década de 50. Sim. Tem sido mais curtir... ou menos assim. Seus anos de adolescência e seus 20 e poucos passados naquela década. Sim, essa é a ideia que eu tinha. Eu imaginei tu na década de 60, 70. Não, mas eu te imagino assim. Na década de 60, 70? Sim. Pra mim faria todo sentido, realmente. Mas não no Brasil. Não, no Brasil. Não no Brasil, porque o Brasil tava na ditadura. Esse povo que fica pedindo a volta dos militares. Gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Foi uma bosta. Foi uma bosta. E meu pai... E olha, meu pai, ele é de família militar. Ele tem bastante orgulho. Fala direito. Fala direito? Direito. Não. Você falou, o meu pai, não sei o quê. Não, fala da forma correta. O meu pai. Ai, Vinícius. Meu pai, ele é de família militar. Uhum. E ele sempre teve orgulho dessas raízes militares, tanto que ele fez questão de servir ao exército. E a primeira vez que ele se alistou, ele tinha 18 anos e foi aquela questão do sobrou, sabe? Uhum. E ele se alistou de novo aos 19. E só que meu pai também sofreu na ditadura. Ele, na faculdade, ele sofreu censuras na ditadura, na época da ditadura, do tipo assim, tu falou aquele lance de política, vem cá conversar num cantinho com a gente. Ixi. E aí ele teve que meio que dar explicações, sabe? Para as pessoas entenderem que não, ele não tinha ideias comunistas nem nada. Ele não curtia comunismo, mas ele teve que se explicar. E meus pais falam que exatamente o maior problema daquela época era não poder falar, tu não poder se expressar, tu não ter a autonomia de dizer, não, eu curto tal coisa, eu curto tal outra coisa, ou minha posição política é essa, minha posição política é dessa forma. Independente de que posição política tu tinha, tu não podia falar nada de política. Nada. Então, eis a questão, gente. No momento em que se tem um governo autoritário, onde você não pode falar nada,
Esse é o problema. E aí isso me admira muito quando vejo pessoas que se dizem totalmente contra a ditadura, mas que se alguém pega e fala qualquer coisa que seja, né, oposição à sua própria, né, ideia, já fica assim, ai, cala a boca, não fala isso, seu idiota. E a questão é o seguinte, maior vantagem, além de ter um governo democrático, onde as pessoas podem expressar a sua opinião através do voto, ainda é que as pessoas podem expressar sua opinião at all. Ninguém tem que prestar contas para qualquer tipo de pessoa. Não existe um censor, né, de censura, né? Não existe um censor que vai pegar e vai chegar para ti e vai dizer assim, olha, sabe essa tua música? Eu acho que ela é muito subversiva. Ou tu corta tais partes, ou tu não vai lançar. Que foi exatamente o que aconteceu na época da ditadura. Se as pessoas não sabem, aí está. Infelizmente, várias pessoas, essas que dizem que não querem ditadura, acabam fazendo isso com as outras. É triste isso, né? Quantas vezes tu vê agora, principalmente em épocas de eleições, as pessoas falando no Facebook, que olha a merda que fulano pôs, que não sei o que tinha que calar a boca. Inclusive, não assim, tipo, comentando que nem eu comento contigo, olha ali, que imbecil, que foi botar isso? Mas chegando pra pessoa, e diz assim, que imbecilidade isso que tu escreveu, vai apagar isso, seu idiota. Não tem que escrever isso. Isso não é ditadura, gente. Isso não é ditadura. Você não está agindo como um ditador na vida de uma outra pessoa? Mas totalmente. Isso é um certo absolutismo de pensar que só pode se ter uma opinião, só pode se ter uma vontade, só pode se ter uma ideia. E quem não pensa igual a ti é um imbecil. Isso é ditadura. Não admitir que uma pessoa tenha opinião oposta, isso é uma ditadura. Então, as pessoas deveriam realmente pensar 2 vezes antes de escrever umas coisas assim. Então, daí você é contra a ditadura ou é a favor da ditadura? Foda, né? A pessoa não Essa para. reflexão. A pessoa não para pra pensar um pouquinho que seja. E pior é que é bem assim. Eu já vi gente, inclusive, sabe, tendo crises nervosas, dizendo, eu não aceito que tal pessoa pense de tal jeito. Mas, meu Deus, a ditadura, que coisa horrível que foi, né? Foi horrível. Não, mas é cada uma. E essas eleições, eu confesso que me preocuparam bastante nesse posicionamento do pessoal, sabe? Mas é que é o verdadeiro caso, assim, que é muito fácil tu pegar e falar merda por aí, sem ter passado. E não digo assim, mas eu era jovem na época da ditadura. Tem muita gente que por aí era jovem na época da ditadura, mas na época da ditadura nós estávamos sofrendo as consequências de ter a sua opinião literalmente avacalhada. Não tinha que se preocupar com o que ia falar. Não estava dentro de ambientes onde poderia ser censurado. Eu sei de gente que estava, estava vivendo a vida, vamos dizer assim, normalmente, porque trabalhava, tinha suas coisas. E não era, vamos dizer assim, tocado pela ditadura. E que hoje pega e vem falar da lições de moral sobre, na época da ditadura isso e aquilo. Cara, na época da ditadura, não estava vivendo como uma pessoa que realmente sofria qualquer tipo de repressão.
Então o que vem falar, né? É falta de consciência, falta de informação. Eu lembro de uma vez ver que na época em que se pegou e libertou os judeus dos campos de concentração, que pessoas disseram o seguinte: é melhor que a gente tire fotos disso, porque num futuro, onde as pessoas não tiverem mais contato com isso, elas vão achar que era mentira. Não sei se é real que esse papo aconteceu, mas se tiver acontecido, para mim tem toda a lógica do mundo. Depois que as coisas passam, as pessoas esquecem como era de verdade, ficam só os mitos. E dependendo de quem toma o poder e quem manipula a informação, o mito pode até deixar de existir. Como é que é aquele papo no começo do Senhor dos Anéis? O mito vira lenda, a lenda vira boato. Não tem um papo assim? Da Galadriel? Essa linda? Fofa. Ela é linda, ela é majestosa, meu Deus do céu. Então, mas é mais ou menos assim. Dá um belo dia, talvez o negócio possa ser maior ou menor, conforme o desejo daquele que está à frente das informações. E por isso que é interessante que as pessoas, ao invés de pegar e se acharem com a fonte da informação, se perguntem por quem cada informação é manipulada. E não há, agora eu achei aqui, eu conheço, inclusive, eu tive professor do colégio que disse assim, porque se vocês procurarem se informar através de notícias de tais meios de comunicação, vocês vão ser sempre enganados. Vocês têm que procurar no site tal, no site tal, no site tal. Mas o site tal, o site tal e o site tal são administrados por pessoas. E essas pessoas têm os seus interesses. Sim. E vão colocar e divulgar notícias da maneira como seus interesses exigem. Não é? Sim, não é porque eles são contra uma coisa que quer dizer que eles vão ser totalmente imparciais. E eu gosto muito do jornalismo do SBT, que ele é o mais próximo que existe do imparcial. Mas ser o mais próximo que existe não é ser imparcial. É verdade. Assim como a Maple ficar mordendo sacola. Sai, Maple! A Maple morde sacola. Maple. Então, sabe, fica esse negócio. Não existe imparcialidade. Mas tu tem que ter consciência. Por exemplo, a pessoa tem que ter consciência que ela, ao ler a Veja, ela está lendo uma revista que assumiu que é contra o governo do PT. Sim. Mas pode esperar que eles fiquem falando bem do governo do PT. Eles até que falam bem em algumas coisas. Aí tem gente que fica, eu não sei como você consegue ler a Veja, porque a Veja é tão parcial. Aí eu fico, todas são. A verdade é que imparcialidade é uma ilusão, né? A imparcialidade é uma ilusão, o céu é só uma promessa, sabe? São pontos que as pessoas deveriam parar de se iludir. Muita gente critica lá fora a Fox News. Inclusive os Simpsons. Sim. Simpsons vão tudo que seja do grupo Fox e eu acho isso sensacional. Porque a Fox dá a eles o direito de criticar o grupo Fox. Isso se chama liberdade de expressão elevada à máxima potência. Eles zoam o grupo Fox no filme. Sim.
E eu fiquei, mas que genial, eles estão zoando no filme. Só que a Fox News, por mais que critiquem, ela sempre deixou clara a posição dela. Não é aquela coisa maquiada. Olha, eu sei que a Fox News é republicana. Então eu sei que eles nunca vão elogiar o Obama. Claro que às vezes eles chegam num ponto tão extremo que chega a ser ridículo. Mas eu parto do princípio de que eles vão sempre criticar o Obama. Sim. A Veja vai criticar o PT. É preferível do que, como a gente falou, esses falsos imparciais aí. Isso dá nome de música do Caetano. Sim. Esses falsos imparciais que jogam suas parciais na nossa cara. Então, é meio triste. Eu acho que eu já tô num ponto meio de devagar, né? Ou não? Tô fazendo sentido ainda? Tá fazendo sentido. Ah, que bom. Ah, que bom. Porque você sabe que às vezes eu divago nas coisas, né? Ainda mais se eu começo a falar de Caetano ainda, no meio da conversa, é que eu tô divagando pra caralho. Eu tô viajando na maionese. Porque, pra quem não sabe, Dois Irmãos a gente grava assim, né? A gente liga o REC e começa a gravar. É isso aí. Mas, enfim, eu só espero que um dia as pessoas parem de colocar todas as coisas e todas as questões, como, por exemplo, própria questão de partido político, como time de futebol. É. Porque tudo eles reagem e agem como partido de futebol. Então, se você é partidário de um, se fudeu, perdeu. Eu lembro o referendo das armas, eu sempre falo isso. Falando, o sim perdeu, se fudeu. Caramba, mas é um referendo, calma. Mas e que tá? Fica uma coisa como se fosse sempre uma competição. Estivesse sempre competindo. Que enquanto as pessoas acharem que estão competindo umas com as outras, realmente a gente vai só perder. Eu estava até falando com um aluno esses dias sobre a cultura do Nêmesis. Tu assiste alguns filmes de super-heróis e tal, né? Sim. Qual é o vilão do primeiro Quarteto Fantástico? Esqueci. É o Doutor Destino. Sim. Qual que é o vilão do primeiro filme do Homem-Aranha? O Duende Verde. Do X-Men. É o Magneto. É o Magneto. Sempre é o Magneto, não? Tem essa impressão, né? Porque ele tá em todos os filmes, né? Sim. Mas qual que é o lance? O Magneto é o Nêmesis, é o arqui-inimigo dos X-Men. O Duende Verde é do Homem-Aranha. Sim. Mas sabe quem foi o primeiro vilão do Homem-Aranha? Não. O Camaleão. Camaleão? Ele se disfarça e tal. Só que aí, qual é a conclusão que tu chega? Ninguém iria ver um filme em que ele enfrenta o Camaleão. Principalmente porque não é o Nêmesis dele. E há esse negócio de tende a ver o Nêmesis, tende a ver o Supremo Mal para ver o Supremo Bem. E aí, vamos caçar o Nêmesis. Às vezes o Nêmesis nem é a melhor história, não é o lance mais interessante. Uma vez o Thiago me disse uma coisa que ele tinha refletido que eu achei muito interessante. As pessoas colocam Deus e o diabo de maneira paralela como o bem e o mal. Mas se tu for te basear
no cristianismo e na Bíblia, Deus está acima e qualquer outra coisa está abaixo. Não tem ao lado, não tem, entende? Pode dizer que então a Trindade está num nível e não há nada que se compare diametralmente oposto. Sim. Mas as pessoas insistem em colocar Deus versus diabo como se ambos estivessem lado a lado, separados pela barreira entre o bem e o mal. Já começa pelo fato de que o diabo é um ex-funcionário de Deus, ou seja, é um recalcado. Recalcado. Né? Já vamos começar por isso. E realmente é o pensamento que mais faz sentido. Pera aí, não dá para comparar Deus e o diabo. Eles não estão no mesmo parâmetro, fio. Mas é como as pessoas pensam, porque deve haver o Nêmesis. Há a cultura do Nêmesis. Sim. Então, a democracia não está funcionando porque quem eu votei não foi eleito. Qual é o Nêmesis da democracia? A ditadura. Então, vamos apelar, entre aspas aí, para o nosso principal inimigo, com aspas aí, que é a ditadura. E você fala, não, pera, calma, não faz sentido isso. Ou faz? Não faz, né? Não faz sentido. Não faz, é um negócio que eu fico meio... Cara, para, você tá defecando pela boca. Tem uns que estão mais que defecando pela boca, já estão criando todo um sistema de esgoto pela boca. É muito triste isso, sabe? Volta à ditadura. Ou, PT versus PSDB. Não é versus. Calma. Não, e mesmo assim, as pessoas não entendem que eles estiveram em lados opostos de uma eleição, o que não significa que eles não façam alianças o tempo inteiro para conseguir aprovar os projetos que eles bem entenderem. Não significa que eles não estão lado a lado em questões como mensalão da vida, vamos dizer assim. Não significa que eles... porque o PT foi pego no mensalão, então o PT é pior que o PSDB. Será? Mas aí se coloca, sempre se torna argumento de um ou de outro. Porque o PT foi pego no mensalão, então eu vou votar no PSDB. Tá errado igual. E o PT tem vários defeitos, o PSDB também tem vários defeitos. E eu acho que exatamente por isso, e nessa foi minha posição na votação, eu acho que as coisas tinham que mudar. Então. Não dá pra pegar, eu não consigo engolir só essa ideia de bem e mal, e de salvador e vilões. Ou como se estabeleceu durante as eleições, como os pobres e a elite. Que é pior ainda, né? Né? Que não, todos eles são elite. Fica claro? Vamos segregar ainda mais, porque esse país está muito unido. E, na verdade, Chayala, isso ainda ocorre com o cristianismo em relação aos católicos e os protestantes. Exatamente. Sabe? Ele é protestante. Ele é o inimigo. Ou ele é católico, meu Deus, ele é o inimigo. Eu imagino Chayala falando de mim pra alguém, aí, então, o Vinícius não sei o que lá, que igreja que ele frequenta? Católica. Como assim? Isso é engraçado porque eu estudei a minha vida inteira em colégio. A minha vida inteira não. Eu estudei até a 4ª série num colégio estadual. Depois eu fui para um colégio católico de freiras. E depois eu fui para um colégio de padres. Fiz 2º grau num colégio de padres. E eu amava demais aquelas freiras. Elas eram minhas amigas. Foi uma das freiras que me ensinou a ler Harry Potter. E quando eu estava no 2º grau, foi quando eu me converti, me tornei protestante. E não deixei de ter amor. E um dia eu fui visitar as freirinhas,
e tinha um senhor de idade. Eu tava esperando pra falar com ela, tinha um senhor de idade falando com ela, dizendo, tu vê que aqueles evangélicos estão desvirtuando tudo, que eles são os inimigos da nossa fé. Ô, louco. E elas sabiam que eu tinha me convertido, eu tava ali atrás, assim, e elas olharam, assim, pra mim, tipo, né, olha só, tá vendo, que coisa. Enquanto se polarizar a vida, as pessoas procurarem sempre ter lados, sempre vai ter problemas. Essa é a questão. E assim como no segundo grau, eu estava nesse colégio, que é o Colégio Santo Antônio, tem o dia de Santo Antônio, e a tradição, né, distribuir pãozinho abençoado no dia de Santo Antônio. E eu respeitosamente dizia, não, obrigada. Eu achava um desrespeito muito grande se eu pegasse e comesse aquele pãozinho, como muita gente fazia, simplesmente por ser um pãozinho. Ah, sim. Ah, mas eu tô com fome. Mas calma, tem um significado ali. Tem um porquê daquele pãozinho, e não é assim. Eu achava um desrespeito. Eu não compartilho dessa crença. Eu acho que é uma coisa muito feia, muito injusta eu pegar e simplesmente levar isso de forma tão leviana. Como muitos lá faziam. Mas porque eu dizia não, obrigada, nossa, eu era muito criticada. Você era o capeta. Eu era do mal. A ponto de ser chamada, inclusive, de intolerante. Intolerante. Ah, se te vissem agora. Aí, a pergunta é... Eu tava respeitando, tava realmente entendendo aquele símbolo, tava realmente, né, não queria tomar em vão um símbolo religioso. E eu era intolerante. É, mas claro. não toleravam a ideia de eu me abster. Mas eu era intolerante. Não, o pior é que ainda existe esse tipo de discurso, né? Oh, meu Deus, está... a Igreja Católica está sendo esvaziada por causa de fulano. Não, velho. Para um pouco. Para que tá feio, né? Mas é triste, é como eu falei, essa necessidade de haver o nêmesis. Fala, não podemos todos conviver numa boa? Como eu sempre falo, o lance do Guia do Mochileiro, né? Que brincar, o homem foi crucificado só porque ele falou que seria bom as pessoas serem legais umas com as outras. Por isso que, olha só, nós somos exemplo de união. Nós somos brod. Nós somos brod. Me mandinha tchucu-tchucu. Fazer tchucu-tchucu na sua bochecha. Vem cá. Tchucu-tchucu-tchucu-tchucu, bochechinha. Nha. Bom, ela é a Shayala, que não é minha inimiga, não é minha nêmesis, mas muito pelo contrário, estamos unidos, porque nós somos irmãos, e tu a encontra... Temos uma loucura. Também, muitas loucuras. E tu a encontra no @Laila_Flower e também no cupulablogs.com/flower para produções da Comida Isso. Esse é o meu irmão Vinícius Schiavini e não importa o que digam, ele é meu irmão mesmo. Você encontra ele no Twitter @esquias, no cupulablogs.com/esquias, em diversas produções da Comida Isso também. Então, tchau. Tchau.
é lagarto.